Boa noite, gente. Eu quero ler com vocês o Salmo 37, versículo 7. Que diz assim: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele. Com paciência, não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Amém? Glória a Deus. Gente, nós temos falado sobre o Salmo 37, que é um salmo muito bonito. E na semana passada nós destacamos o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5. E nesse dia eu quero destacar o versículo 7. Então veja bem, a palavra do Senhor está falando: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência, e não te irrites. Enquanto nós estamos diante do Senhor e esperando que Ele faça algo por nós, por muitas vezes nós somos tentados a ficarmos impacientes, ficarmos inquietos, ficarmos muitas vezes até em dúvida: será que vai acontecer? Ansioso, porque às vezes demora, né? Às vezes a bênção do Senhor, às vezes o favor do Senhor demora para nós. Mas o que a gente precisa entender é que a bênção de Deus, ela não tarda. A bênção de Deus, ela vem na hora certa. Mas nós temos a tendência a querer que seja o nosso tempo e não no tempo de Deus. E quando nós aguardamos, quando nós nos aquietamos e aguardamos, a gente descansa na palavra que Deus nos dá. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para nós estamos aqui, como as pessoas que estão em casa, é: o que você está aguardando de Deus? O que você está esperando de Deus? Qual é a palavra que Deus te deu? Qual é a promessa que Deus te deu? Entende? E a segunda pergunta é: como você está aguardando? Como você está esperando? Está esperando ansioso? Você está esperando impaciente? Ou você está esperando confiante? Ou você está esperando tranquilo, sabendo que Deus vai vir na hora certa? Como está o seu coração em relação às promessas de Deus ou aquilo que você colocou diante do Senhor? Como está o seu coração? Tá bem? Muitas vezes, em muitos salmos, nós temos visto o povo de Deus, os profetas do Senhor, os salmistas, como Asaf mesmo, ficando triste, ficando ansioso, porque ele via que os maus muitas vezes prosperavam no seu caminho. Os maus muitas vezes apanhavam os bons em armadilhas. Os maus muitas vezes pareciam inabaláveis. Ninguém conseguia abalá-los, né? Ninguém conseguia derrubá-los, ninguém conseguia feri-los. Nós vemos isso no Brasil, onde nós vemos pessoas ímpias, pessoas perversas, pessoas corruptas, pessoas que são apanhadas em situações, de corrupção, de dinheiro, roubado das pessoas, e parecem inabaláveis, parece que não são presos, parece, que ninguém consegue tocá-los. E a gente olhando para isso, a gente fica pensando: meu Deus, como que isso vai mudar? Como que isso vai ser alterado? Nós vemos a comida subindo, nós vemos os alimentos, nós vemos o café, e tanta a carne, tantas coisas subindo, e a gente se pergunta: meu Deus, até quando? Quando que isso vai parar? Quando que isso vai baixar? Quando que a corrupção vai acabar no Brasil? E às vezes a gente fica ansioso. Deus não está vendo? O Senhor não está vendo? Deus está vendo. Deus está vendo. Mas o que Deus espera de nós? Deus espera de nós que nós venhamos orar. Deus espera de nós que nós venhamos clamar.
Deus espera de nós que nós venhamos jejuar. Deus espera de nós que nós venhamos seguir os seus caminhos. Deus espera de nós que nós venhamos seguir a palavra. Deus espera de nós que nós venhamos nos avivar. Sabe, que nós vamos ter prazer na igreja, ter prazer nos cultos, ter prazer em ganhar almas para o seu reino. Deus, Ele espera de nós que nós venhamos humilhar-nos na sua presença, e nós venhamos deleitar na sua palavra. O Salmo, ele está dizendo: confia no Senhor, deleita no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, aguarda pelo Senhor, aquieta-te na presença do Senhor. Porque a palavra, ela está dizendo: olha, Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele está trabalhando, Deus, Ele está fazendo, mesmo quando nós não estamos vendo, o Senhor está trabalhando em favor daqueles que dele esperam. E a palavra está dizendo: aquieta-te, aguarda, sabe, aguarda, espera, descansa na palavra e na promessa do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa para cumprir tudo aquilo pelo qual o Senhor enviou. Então, se Deus, Ele falou para você que você vai ser um pastor, uma pastora, um profeta, um missionário, um empresário, uma pessoa bem sucedida, você precisa descansar, porque Ele vai cumprir a palavra que Ele liberou. Não precisa ficar, sabe, perturbado, não precisa ficar atormentado, não precisa ficar ansioso, só precisa descansar na palavra e na promessa do Senhor. Glória a Deus. E nesses dias, o que eu tenho mais pedido ao Senhor, sabe, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, é que nós possamos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós possamos estar sensíveis para ouvir, sabe, o comando de Deus, a orientação de Deus. Porque muitas vezes tem coisas que a gente vê que é grandiosa, é esplêndida, mas a pergunta é: Deus está nisso? A pergunta é: Jesus está nisso? O Espírito Santo está nisso? Sabe, às vezes nós estamos trabalhando, mas a pergunta é: o Espírito Santo está nesse trabalho? Então, é importante que Deus esteja junto conosco, aonde nós estivermos, porque onde Deus está, a alegria está. Aonde Deus está, por mais simples que seja, a paz está. Aonde Deus está, se Deus está numa família, há paz. Se Deus está numa família, numa casa, há alegria. Se o Espírito Santo está numa casa, há conforto, há consolo, há bênção, há poder, há graça, há favor. Mas quando Deus não está numa casa, há tristeza, há amargura, há derrota. O inimigo está ali sorrindo. Mas quando Deus está numa casa, meu amigo, minha amiga, quando Deus está em uma casa, há poder, há graça, há unção, há milagres. E a palavra está dizendo: olha, aquieta-te, aguarda. Entende? A parte nossa nós vamos lá e fazemos, trabalhamos, estudamos, corremos atrás. Mas a parte de Deus, o Senhor cumprirá. A parte de Deus, Ele irá fazer. A parte de Deus, Ele está fazendo. Sabe, irmãos, você que está em casa ouvindo essa palavra, nós estamos aqui. Uma coisa que eu percebi durante 20 anos caminhando com Jesus é que muitas vezes nós estamos acostumados com um evangelho rápido, com o evangelho, sabe, o evangelho que é papum. Eu peço e Deus responde. Deus pode fazer? Pode. Mas eu percebi que Deus, Ele está buscando pessoas que caminhem com Ele todos os dias da sua vida. Sabe, Deus está procurando uma aliança, um compromisso.
pessoas que têm aliança, pessoas que têm compromisso, pessoas que têm uma aliança no casamento, pessoas que têm uma aliança no namoro, pessoas que têm uma aliança no noivado, pessoas que têm uma aliança no trabalho, pessoas que têm uma aliança na escola, pessoas que têm uma aliança na igreja. Sabe que não faz por um momento, mas que faz por uma eternidade, que faz por um propósito. Nós não podemos ser pessoas que fazem as coisas simplesmente por fazer. Nós temos que ser pessoas que têm propósito. Sabe por que Deus constituiu a família e deu o pai, a mãe e os filhos? Por um propósito. Para que a terra seja povoada, para que a terra seja cuidada, para que a terra seja lavrada, guardada, protegida. Sabe? É por isso Deus ele fez a família por um propósito. Deus fez a igreja por um propósito. E as pessoas vêm e ficam falando coisas sem sentido, coisas que não têm nexo, coisas que vão contra a palavra de Deus. Deus fala para Adão: olha, tenha filhos, lavre a terra, abençoe a terra, proteja a terra. Aí vem o homem e diz: não, criança dá muito trabalho, criança dá muita despesa. Eu pergunto a você: nós iremos ouvir a Deus ou ouvir ao homem? Entende? Deus ele fala: olha, vai para esse caminho aqui que ele é mais difícil, mas é um caminho firme. Aí o inimigo vem, as pessoas vêm e dizem: não, vai para isso aqui que é mais fácil. E nós vamos ouvir a quem? A Deus ou ao homem? Não pegue atalhos. Não pegue caminho fácil, porque o caminho fácil, a porta larga e espaçosa, é a porta que leva ao inferno. Porém, contudo, todavia, a porta estreita é a porta que conduz à salvação. E Deus está dizendo nessa noite: aquieta-te, aguarda. Aguardar por quem? Aguardar por Deus, aguardar na palavra de Deus, aguardar em oração. Nós temos que descansar o nosso coração, porque quando for a hora certa, a igreja vai se encher. Quando for a hora certa, vai ter tantas pessoas aqui que a gente vai ter que pegar um lugar maior que não vai caber. Entende? O Senhor está edificando a casa, o Senhor está cravando as estacas, para que nós possamos ser um edifício fortificado, para que nós não venhamos ser como um edifício que logo cai. E eu pergunto a você: como está seu coração? Bem. Eu pergunto a você: você conhece Jesus? Sim. Você conhece Jesus? Você que está em casa, conhece Jesus? Você entregou seu coração a Jesus? Sim. Eu pergunto nessa hora: Laura, você entregou sua vida a Jesus? Sim. Eu pergunto: Luiz, você entregou sua vida a Jesus? Sim. Eu pergunto: Ross, você entregou sua vida a Jesus? Sim. Eu pergunto a você entregou sua vida a Jesus? Você pode dizer assim: isso é muito simples. É muito simples. Deus não é complicado. Deus não é, sabe, algo de outro mundo. Deus não é. É só uma palavra sua. É só uma oração sincera. É só uma palavra sincera. É só entregar do coração. E Deus tem poder para mudar a sua vida e mudar a sua história. As pessoas estão, sabe, procurando coisas estridentes. Não é assim. Naamã queria um rio maravilhoso. E Eliseu falou para ele: olha, mergulhe no Rio Jordão, que era um rio sujo. Deus não é um Deus complicado. Deus, ele é um Deus simples. A única coisa que nós temos que fazer é obedecer a sua missão, obedecer ao seu chamado, obedecer ao seu propósito. E para concluir essa mensagem, abençoar a minha vida e sua vida, porque esse salmo tem abençoado demais a minha vida. Eu peço a você que esteja meditando nele, o Salmo 37, versículo 1 ao 7. Para concluir, quando eu entrego meu coração a Jesus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu entrego a minha família a Jesus, eu preciso me aquietar. Eu preciso aguardar. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Porque Deus está agindo. Porque Deus está guardando. Sabe, tudo aquilo que nós damos a Deus, Deus ele abençoa, ele prospera, ele multiplica. E eu convido você que nessa noite a entregar seu coração a Jesus.
Amém? Vamos colocar de pé? Aleluia. Deixa um pouquinho. Convido você que está em casa a fazer oração juntamente com a gente. A oração do pecador, diga assim: Senhor, nessa noite eu me arrependo e eu peço perdão dos meus pecados. Eu creio que Jesus foi crucificado para me salvar e eu recebo, em nome de Jesus, a sua palavra e recebo o Espírito Santo em meu coração. Faça uma orada em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero fazer uma oração abençoando a sua vida, sua família. Pai, nessa noite eu quero abençoar as pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu quero declarar, Senhor, que toda ansiedade caia por terra. Eu quero declarar, Senhor, que os nossos corações estão sendo moldados e edificados na rocha. E eu declaro, Pai, que a partir de hoje o Senhor entra nesta casa, o Senhor muda essa história e o Senhor abençoa esta vida. Eu declaro no nome de Jesus poder e milagres, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.